Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do nosso programa Fazedores, aqui da Meet Hub. Hoje a gente está com uma convidada super especial e que já vocês vão saber um pouquinho dessa história fantástica. É um case do segmento e é um grande honra a gente fazer parte de alguma forma dessa história. Hoje eu tô com meu amigo e sócio Bernardo. Estreante. Exatamente, meu companheiro diferente dessa vez. Fala, turma, tudo bem? Super animado, acho que vai ser uma história incrível de mais uma pessoa que faz, mais uma pessoa que tá construindo o negócio ali, vai abrir muita coisa pra gente, vai provocar a gente. Tô animado do lado de cá, você já sabe, acompanha a gente nas redes sociais, somos.fazedores, lá a gente solta novos episódios, solta os cortes, solta tudo lá pra você não perder nada, que tem muita coisa legal acontecendo. Boa. E sem mais delongas, pessoal, essa empreendedora, essa mulher que está aqui com a gente hoje, de fato é um case muito grande. Quem vai estar conosco é a Joana Bretz. Ela é membro da comunidade MeetMind, da Meet Hub, fundadora da Atri e da Scuba, que são empresas do segmento de tecnologia, vamos dizer assim, né? É uma prestadora de serviço, mais produto, de um segmento extremamente tradicional, mas que foi possível inovar dentro desse segmento. Então é o segmento da produção de cimento, que hoje é o principal material de consumo em todo o mundo. Então, assim, é um Só puta perde pra água, mercado, né? só perde para água que precisa da água para produzir. Né, para colocar ele em ação, né, para usar ele de fato. Mas vai ser um papo incrível, só para vocês terem noção. A Tree foi fundada em 2018 e hoje a Tree, junto com a Joana, eles estão em mais de 16 países. Então é uma história fantástica que a gente vai ter o prazer de conhecer um pouquinho. Queria dar as boas-vindas à Joana, falar que é uma honra. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente batendo esse papo. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico. Então seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Eu sou assim, admiro demais e sou muito grata mesmo à comunidade, porque fazer parte do Meet Mind, né, da comunidade Meet Hub, realmente, para mim, resolveu um problema assim, que foi, sabe a solidão do líder? Então, assim, é fantástico poder contar com o apoio dessa comunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem também do papo. Eu fico muito feliz, de verdade, assim, a gente vem recebendo cada vez mais membros da comunidade e pessoas, né, que relacionam com a Meet Hub, seja dentro da comunidade ou de outra forma, e sempre a gente tem essa devolutiva. Mas a verdade é que não é só a gente que contribui, né, eu acho que a gente fazer parte dessa história, conhecer um pouco de vocês, conhecer como é que faz para funcionar essa mente brilhante atrás de cada um dos negócios completamente diferentes que relacionam com a gente, é muito bom. A gente que ganha muito mais com isso, então, assim, é um prazer enorme. Né, Bernardo? E acho que para começar, conta um pouquinho pra gente como é que começou essa história, né? Como é que veio a Tri de uma forma revolucionária, assim, né? Você já estava no mercado, viu ali um ponto de inflexão, ficou incomodada, inovou. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, né? O que é a Tri, o que é a Scuba, que eu acho que tem uma história super legal também, e um pouco, né, de como é que foi essa história. Então, legal. Bom, a Tri, né, ela é a minha terceira empresa, né, a Scuba a quarta, então são empresas novas, mas veio disso que você falou mesmo, de uma inquietação. Eu sempre fui assim, sempre tive esse perfil, então eu fui empreender porque eu vi nisso uma forma de poder fazer as coisas do meu jeito. Eu, muitas vezes, né, minha família mesmo brincava, eu sou chamada de a eterna insatisfeita. Não é porque eu tô infeliz, não, é porque eu sempre quero fazer as coisas de um jeito diferente. Eu nunca... Coitada da minha mãe, né? Era 500 mil porquê. Sabe aquela fase da criança de porquê? Eu não saí dela ainda, gente. Eu sempre pergunto, minha equipe sofre também, os clientes, porque é porquê, mas muito nesse sentido. E aí eu sou engenheira química de formação, né, pela UFMG. Meus professores também, sou muito grata a eles pela paciência, porque também sofreram muito. Porque, assim, eu fui, né, boa aluna, eu me graduei ali com a medalha de ouro, eu tirei as notas máximas em todas as matérias. Então, eu absorvi ali o máximo possível. Mas eu estava o tempo inteiro questionando de por que é assim. E às vezes a resposta é, Joana, essa equação matemática existe há 100 anos, então meio que é assim. Eu ficava, ok, mas eu não posso resolver ela de um jeito diferente? E aí eu comecei a carreira no mercado de cimento, como engenheira de processos mesmo, na fábrica, no dia a dia. E aí dali, eu fui uma das primeiras pessoas a estar na fábrica e fazer mestrado, porque também existe isso, né? Ou você segue para engenharia muito assim, ou você segue a carreira acadêmica, ou você segue a carreira de ir para o mercado ali, o mundo corporativo. E eu nessa de, né, querer tudo, fiz as duas coisas.
E aí, eu acabei saindo do cimento em si, fui para uma empresa que já era global também, a assinar, fazendo modelagem. De lá, eu continuei com essa insatisfação de querer fazer diferente ainda. Aprendi muita tecnologia, né, da Europa, porque essa empresa ela fica em Londres e fiquei lá por 2 anos, mas aquilo ainda, a insatisfação continuava. Então, quando eu voltei pro Brasil, fiquei de fato sediada aqui, comecei a buscar novas formas de fazer. E inicialmente nem era para ter a TRI, eu cheguei para a empresa e propus de implementar essa nova tecnologia lá. E estranhamente, por mais que a gente estava em 2018, a resposta foi: olha, a nossa empresa existe há 30 anos, a gente faz o que você está falando desde antes de você nascer, sempre foi feito assim, a gente vai continuar assim, não faz sentido investir, porque os clientes do cimento não vão aceitar. Esse diretor aí foi demitido dessa empresa depois. Não, ele é o CEO, ele continua lá. Hoje ele é meu concorrente. Hoje é cliente. Hoje, na verdade, ele é meu concorrente. Né? Parecendo aquele caso da Nokia quando lançou o iPhone, assim, né? É. Só acreditar na evolução, né? Parece absurdo, mas esses casos se repetem, né? Todo mundo sempre cita exemplo Nokia, Kodak, essas coisas, mas... E por que tem isso? No geral, é o perfil conservador que as Sim. pessoas acabam tendo. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas aí foi assim, gente. Aí eu falei, olha, não tem outro jeito. Eu acreditava muito nisso. Eu precisava ver isso acontecendo. E aí resolvi. Só que ali comecei em 2018, igual você falou. Na sequência, né? Veio o Covid e tudo isso. E aí a gente, através dos contatos, dessas redes que eu já tinha fora, a Triatela se consolidou primeiro, mesmo estando no Brasil, se consolidou primeiro fora. E aí hoje, sim, o Brasil é um cliente importante, né? A gente tem muitos clientes aqui, mas ela começou com clientes de fora. E aí tinha até essa estranheza, né? As primeiras reuniões, alguns diretores, algumas pessoas questionavam. Mas sério, a gente está indo buscar tecnologia no Brasil? Né? Assim, eu tive que responder essa pergunta, inclusive. Eu falava assim, eu não posso responder pelo Brasil inteiro, eu posso responder pela minha história, pelo que eu, né, vivi, e eu identifiquei essa oportunidade. Então, assim foi. E até muito por causa desse gap, né, ao longo da operação da Tri, a Tri já com 5 anos, há 1 ano atrás, eu fundei também a Scuba. Por quê? Porque ainda, por mais que a Tri, ela supre, né, a gente criou a Tri para quê? Ajudar a indústria de cimento a aplicar tecnologia, para resolver os problemas. Então, tendo vivido por 5 anos, literalmente na pele, sendo uma funcionária de uma empresa de cimento. Trabalhava na maior cimenteira do mundo na época, e aqui no Brasil, e rodando as 4 fábricas dela. Então, eu sentia na pele, e eu era aquela pessoa que lá queria aplicar a tecnologia, mas, obviamente, como funcionário, meu foco era outro. E você buscava no mercado e não achava tantas empresas que fizessem isso. Que supriam, né? Que suprissem. E aí a gente começou, e depois de 5 anos, 4 e ainda aplicando, eu vi um outro grande problema, e daí surgiu a Scuba, que é a falta de preparação das pessoas, né? Em como usar essa tecnologia, em como buscar esse conhecimento e como traduzir. Porque o mundo do cimento, ele é um mundo à parte, é um produto muito específico, né? De base, realmente usado em grande volume, mas ele é um mundo à parte. E aí tem o mundo da tecnologia, fica o mundo da tecnologia aqui, o mundo do cimento aqui. Por mais que os profissionais tenham interesse e queiram, é muito difícil você fazer essa ponte. E a Scuba vem muito nesse sentido, com metodologia diferente, ensinando ainda, às vezes até o próprio processo de cimento para alguns profissionais que estão lá, mas para falar assim, olha, você vive isso, ok, é assim que funciona o seu processo, mas essas tecnologias aqui já estão desenvolvidas o suficiente, você pode aplicar. Legal. E aí, então, a Tri é uma frente de serviço, né, de entrega dessas soluções, e a Scuba é a parte educacional. Exatamente. Mas para o pessoal conhecer um pouquinho, assim, eu acho que ficou clara a parte do mercado, todo esse desenvolvimento. O que é exatamente a principal frente de entrega? Assim, o que vocês resolvem do lado da Tri de problema para essas cimenteiras, assim, só para ficar um pouquinho? A gente está literalmente na otimização de processos, mas não processos de uma forma geral, né? Quem é da engenharia química entende bem esse significado diferente da palavra processo. Claro, toda empresa tem seus processos, processo de venda, processo administrativo, né? Logística e tudo mais. A gente está focado no processo produtivo em si, na engenharia química de base ali. Então, entender como cada equipamento daquele processo produtivo funciona, da relação entre eles e da interação das pessoas que operam esses equipamentos, a forma como elas estão operando, as estratégias. E aí o que a Tri faz é desenvolver ferramentas que apoiam a tomada de decisão.
E aí eu tenho nos vários níveis. Então a gente tem ferramentas e serviços que vão apoiar a tomada de decisão da empresa no nível estratégico, no nível tático, no nível, né, operacional. Então assim, você vai ali descendo de acordo com o problema. Legal. No estratégico, agora até para clarear até um pouco do meu entendimento também. Na parte do estratégico, a gente está falando de uma melhor mistura, melhor compra. O que é exatamente na parte do estratégico? O que seria na parte operacional? E o que seria um exemplo de solução e De resultado. de resultado e o que é a entrega disso? Assim, existem sensores, existem como que isso é entregado depois para a gente conhecer um pouquinho, Joana? Não, perfeito, vamos lá. Uma das principais questões estratégicas, claro, todo negócio, toda empresa, qual empresário não está buscando redução de custo? Né? E aí todo ano você vai fazer seu orçamento, olha, tem que reduzir custo. Ok, né, assim, a linha de pensamento é a mesma. Só que eu estou lá no processo produtivo que ele obrigatoriamente ele tem que obedecer à química e à física. E o que a gente via sempre era um dilema entre os executivos, as pessoas que estão administrando, que vão fazer a pressão na área industrial para reduzir os custos. E aí você vai ter que definir sua estratégia em metas, certo? Não é assim que você vai passar para os outros níveis da empresa? E aí muitas vezes metas que estavam extremamente relacionadas à química, à física, eram definidas simplesmente, eu quero baixar o custo. Então, o seu consumo térmico, que é o quê? O quanto de energia que você gasta no seu forno, ou seja, o quanto de combustível, né? Isso tem um custo associado, ok? Para produzir cimento. Só que o cimento, ele vem de reações químicas específicas. Então, existe um mínimo de energia que ela tem que ser respeitada. Por outro lado, não sei se só para dar uma dimensão para vocês, no forno de cimento, eu tenho 2.000 a 3.000 variáveis operacionais ali, temperatura, pressão, rotações, e aí tem sensores, motores, está tudo isso interligado. Tem já muita inteligência em sistemas automáticos que vão operar isso, mas nos momentos críticos, ainda hoje, a gente precisa entrar com um operador, então existe a figura de um ser humano que está ali olhando como esses equipamentos estão operando, e é ele no dia a dia, as decisões dele que vão impactar naquele resultado lá na frente. E ele fica muito sem apoio. A estratégia é montada se o ano passado o seu consumo térmico era 800, para esse ano você tem que reduzir, então vai baixar para 780. Tá bom, qual é o limite? E aí os indicadores da indústria de cimento, eles foram construídos muito nessa linha. Então o meu indicador era quilocaloria por quilo de clinker, né? Por quilo de cimento produzido. Ok, você tem que ter isso, mas ele é uma consequência, não faz sentido ele ser um indicador. Então, usando as nossas ferramentas, a inteligência artificial, a gente consegue mostrar, olha, realmente esse é o limite. Eu tenho que otimizar as 3.500 variáveis e vou levar para isso. Mas um grande reviravolta que a gente viu com os nossos clientes foi o seu foco, então, o seu indicador para a equipe não tem que ser o consumo térmico, tem que ser o custo térmico. Você quer reduzir custo, não é? Não faz sentido você querer colocar um indicador, um número na reação química naquela perda de energia. Faz sentido você olhar o que você tem disponível de combustível no mercado, quanto isso custa, como é a eficiência de queima dele lá dentro, ou seja, o quanto de energia de verdade ele vai liberar no seu equipamento, para aí então você combinar e comprar e usar os melhores combustíveis. E mais que isso, é um processo dinâmico. Então, aquele operador que está lá, ele tem que ajustar isso toda hora. É milimétrico, né? E só que você faz um planejamento estratégico para o ano, para vários anos, porque são volumes grandes, né? Pensa que eles têm que comprar navios inteiros de coque ali, de petróleo, que é um dos combustíveis mais utilizados na indústria de cimento e principal responsável pelo custo. Uhum. E aí você tem substitutos. Então, a nossa ferramenta veio, uma delas é isso, ela vai ajudar. Olha, para cada forno, para cada linha que você tem dentro da sua cimenteira, o que ele suporta de cada combustível em cada momento, minimizando o seu custo térmico. E às vezes você minimiza o custo aumentando o consumo térmico, que era a meta. Trocando um combustível, por exemplo. Que ele, sim, ele pode não ser super eficiente em termos térmicos, então ele vai consumir mais energia, mas ele é mais barato e muitas vezes ele é também uma solução ambiental, que hoje é meta do cimento, do setor, não tem como, né, gente? Do mundo, na verdade, a questão do CO2. Então você tem aqui, às vezes, resíduos de outras indústrias, que seriam considerados um lixo, que para o cimento é um super combustível, tá? Ele tem menos energia, então às vezes ele vem com água, e isso vai fazer subir o meu consumo térmico, mas o custo dele vai valer a pena.
Mas é muito difícil as pessoas tomarem a decisão de saber o limite. Então tá, até quanto de água vale a pena? Eu vou queimar ali no meu forno de cimento um lodo de uma outra indústria, um esgoto. Tem matéria orgânica ali, tem energia, pode ser um combustível. Mas se ele tiver 50% de água, vai reduzir meu custo? Se ele tiver 60%, se ele tiver 70%. Se ele tem 70%, quantas toneladas eu posso colocar dele substituindo o coque? E essas contas todas são físicas e matemáticas. Só que pensa numa estrutura da empresa, se lá no momento do planejamento estratégico eu consigo fazer todo esse estudo e desmembrar até a meta do operador. Então, o AIMO, né, que é a nossa ferramenta, Artificial Intelligence Mix Optimizer, ele faz isso, ele otimiza o mix de combustível. Mas ele pode ser usado em diferentes momentos na empresa. Então, a diretoria vai usar para olhar todos os fornos que ela tem, qual é o máximo que aqueles fornos podem chegar. E ele, inclusive, acusa quais são os limites. Porque eles também precisam avaliar. E se eu mudar de equipamento? Se eu pegar um forno, um queimador, se eu modificar esse calcinador, eu posso, então, usar combustíveis mais baratos? Muitas vezes pode. Aí é onde entra a nossa próxima ferramenta, que eu modelo os equipamentos e aí falo, olha, ok, este calcinador, se você mudar, essa é essa entrada de ar, o lugar onde você está jogando esse combustível no equipamento, o que não queimava agora queima. É uma leitura muito de gerar insumo, né? A gente hoje fala muito sobre gestão com base em dados e quando a gente vem para áreas mais mercadológicas, isso fica mais evidente. Mas, Sim. no final das contas, o que você está fazendo é gerar dado para facilitar a tomada de decisão e abrir um leque de controle. Ó, tem essas engrenagens aqui que, caso você mexa, você vai gerar esse resultado e você faz isso usando IA. Né? E eu acho que tem um gancho interessante porque a gente estava até comentando antes aqui, né? Uma visão de IA diferente da visão que a gente tem hoje, né? Que já estourou a bolha de ChatGPT, disso, daquilo. E você estava até comentando que muitas vezes acontece essa confusão das pessoas te procurarem para o IA, mas na verdade a IA, assim como em qualquer área, né, é só uma ferramenta. Como que foi essa visão, assim, de você tratar a IA antes da gente ouvir falar de IA? E imagino que num segmento tradicional, né, isso foi uma barreira também, de você trazer uma tecnologia que por muitas vezes era desconhecida, assim. E aí até para a gente conectar com a própria Scuba, né? Como que veio essa visão da educação de mercado, de você estar fazendo algo tão disruptivo, tão inovador, que o mercado quase que não está pronto para te consumir, assim? Como é que você vê isso? Olha, no começo foi literalmente não contando. É isso Isso é estranho. Era melhor não falar Hoje- que tinha inteligência artificial do que falar. Hoje é um diferencial, né? Todo mundo quer, então tá no hype, eu quero IA, então ok. No começo era assim, era consultoria. Então, olha, eu tenho. E isso é interessante. O mercado de cimento, a indústria, sempre foi muito adepta à experimentação. As pessoas acham, é super conservador. Não. O método mais utilizado é o tentativa e erro. Então, não é que eles são conservadores e não experimentam. Não é sobre isso. Só que era como que é essa tentativa e erro, qual que era a tradição do cimento, né? E ainda é muito forte. Você pega pessoas mais experientes, que já rodaram várias cimenteiras, várias empresas, traz aquele consultor na sua fábrica, ele anda lá e dá uns chutes ali, literalmente, né? Dá a opinião dele, que muitas vezes funciona, tá? E a gente usou isso para treinar a nossa IA. Porque Quase um pouco feeling intuitivo. ali, né? Isso, esse feeling da pessoa que viveu muitos anos, né? E aí faz isso e, deu certo, não deu, desmancha. Pronto, era assim. Então, no começo, eu falei assim, ok, eu sou essa consultora. Eu tenho uma ferramentinha aqui que eu uso, como se fosse a minha calculadora, que me ajuda a dar chutes, né? Sugestões melhores. Mas o começo foi assim. Até que foi se abrindo. Então, a primeira modelagem que eu usei foi onde eu fiz o meu mestrado, né? Chama-se CFD, que é Computational Fluid Dynamics. Ela existe desde 1940, usada na indústria aeroespacial. Mas eu estava aqui em 2004 e, inclusive, ganhei, né, prêmios de inovação por ter usado isso. E eu lembro muito que o fundador da empresa que eu trabalhava, né, com isso, ele falava assim, Joana, pelo amor de Deus, para de se cadastrar como inovação, no setor de inovação, porque esse negócio existe desde 1940, eu fico com vergonha. Eu falei assim, não, porque para as pessoas do cimento isso ainda é inovação. Sem dúvida. Então, tudo bem, existe lá, né, mas aqui é novo. E inovação é sobre isso, é você criar, assim, trazer repertório de outros universos, né, e ir conectando. Não é nem Então, o que é velho para um é novo para o outro. Sem sim. dúvida. Não é E pode causar impacto, porque não foi usado ainda.
Não é nem Muito só isso. sobre o ser novo, né? É o que nunca foi usado. É você. É a velha história. A inovação é fazer de uma forma diferente, né? E acho que você vem nessa leitura é, construindo isso de uma forma diferente. E hoje a Tri, ela domina esse mercado. Você tem uma visão de que a sua metodologia ela é única. Você ainda tem esse controle? Ou é um mercado que hoje é explorado também por outras empresas? Eu vejo ele sendo explorado muito mais pelas próprias empresas, então todas, né, as grandes empresas, elas têm hoje a área de inovação, os setores, tem muito esses open innovations, então você está sempre chamando startups, pessoas novas, então existe esse movimento, e para a gente isso é muito bom, porque é um caminho solitário, às vezes, você está na inovação, então quanto mais movimento, quanto mais... Porque a principal barreira, gente, não é a tecnologia, são as pessoas. E mais Então, pessoas fazendo isso ajuda a educar o mercado, né? Então, assim, a partir do momento que a exatamente. pessoa já ouviu de mais de uma empresa, é muito mais fácil de você apresentar. Ajuda a perder aquele medo inicial, aquela insegurança que é natural do ser humano. Inovar não é intuitivo. Eu faço muito isso, brincadeiras assim, tanto na Scuba quanto nas palestras nos eventos. Né? O último evento, o grande evento da indústria de cimento, eu comecei a palestra assim. Eu fiz uma brincadeira em que as pessoas tinham que tomar uma decisão, e aí todo mundo fez o quê? O tradicional, cada um chutou. Uma brincadeira simples, coloquei 3 sacolas e um prêmio em uma, pedi para uma pessoa escolher qual que você quer. A pessoa escolheu. Eu abri uma outra que não tinha o prêmio. Isso já foi comprovado há anos por Monty Hall, né? Aí você pergunta para a pessoa, você quer trocar ou não quer? E todo mundo já assim, poderia já saber que trocando você dobra as suas chances, a probabilidade é maior. Isso é estatística, é matemática, está comprovado há muitos anos. Mas tudo bem, vamos considerar que você não sabe. Qualquer um na plateia poderia simplesmente pegar o celular hoje e perguntar para o Google, que já tem a inteligência artificial embutida, ou qualquer um. E aí eu faço essa brincadeira e pergunto para as pessoas: quem aqui tem um celular? Levanta a mão. 100%. Quem tem acesso à internet? O evento da Wi-Fi. 100%. Qual de vocês pensou em consultar uma AI, o Google? Todo mundo sabe consultar o Google. Para tomar uma decisão? Ninguém. Então, assim, de 500 pessoas na plateia, simplesmente ninguém. E eu sempre abro com essa reflexão, porque eu falo assim, por que você acha que se você comprar uma ferramenta de IA e colocar na sua empresa, na sua operação, o seu colaborador vai querer usar? Qual que foi o seu comportamento natural? De tentar decidir por você mesmo, de fazer do jeito que você sempre fez. Isso é a nossa defesa, a gente está biologicamente programado para fazer isso. Curioso, legal. Então, com a IA é sobre isso, sabe? Não, e é interessante assim, porque teoricamente você usou a IA de fato só para ajudar a processar esse monte de dado e conseguir dar um resultado mais efetivo, né? Mas esses dados sempre existiram e talvez eles poderiam até ser processados por uma pessoa, por um sistema, mas obviamente num nível de complexidade muito grande. E eu acho que esse exemplo que você deu agora da sacola é um pouco do que várias empresas às vezes estão ali ansiosas para usar a inteligência artificial, mas ainda não definiram um processo certo para fazer isso, né? E não adianta simples você colocar uma inteligência artificial para dentro e falar, vamos usar, sem ter muito bem definido o que precisa ser olhado, né? O que são os dados, o porquê que isso deve ser olhado. Então, acho que não só com certeza foi um aprendizado para o seu segmento que você atua, mas que eu acho que é um aprendizado para todo mundo que está escutando a gente, porque hoje está esse boom e de forma completamente diferente do que é o seu segmento, mas se você não entender de fato, velho, beleza, a inteligência artificial vai vir para ajudar nisso, que é um processo que a gente já faz, que a gente tem documentado, que a gente tem organizado, e ela vai vir para trabalhar melhor esses dados para a gente ter tomadas de decisões mais assertivas. Se você só colocar ela sem esse preparo antes, você não vai ter o mesmo resultado, né? Com certeza. É onde a maioria... Eu gosto muito do livro Cruzando o Abismo, né? Ele foi desenvolvido, ele trata muito para como vender para o B2B, tecnologia, como que você escala e tudo mais, mas eu uso ele ali no micro, no dia a dia, porque as mesmas teorias se aplicam. Então, igual você falou, esses dados já existiam. Sim, já existiam, já eram tratados, inclusive, com IA. Qual foi o diferencial da TRI? A gente aplica a tecnologia da visão do engenheiro de processos, da pessoa que viveu aquela fábrica. Então, eu não treino meus modelos de IA e de machine learning como na metodologia tradicional, que tá aqui esse conjunto de dados, né, o famoso Big Data, olha para esses dados e identifica um padrão. A inteligência artificial faz isso muito bem. Só que, num processo tão complexo, que tem química e física envolvida, tem muitos padrões lá que não fazem sentido.
Eu tive um caso assim, isso, né, um diretor numa reunião, ele falou assim, ó, agora eu vou seguir com vocês, porque eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. E ele tinha começado com um concorrente nosso, e a conclusão do sistema era assim, olha, a qualidade do cimento melhora, tem correlação com se o diretor acende ou apaga a luz da sala dele. E sim, estatisticamente você pode achar correlações se você está olhando só para os dados. Agora, se tivesse alguém com o mínimo de conhecimento de negócio lá, né, nessa empresa, nem teria apresentado isso para o cliente, você concorda? Não faz nem sentido. Mas é isso, se você parte para processos mais simples, é tranquilo fazer isso. Pega os dados, acha um padrão e vê o que essa informação te traz, você pode aplicar. Não estou falando que isso é errado. Mas se você está em problemas mais complexos, e aí é onde realmente, né, o mercado vai te remunerar melhor e você vai ter um diferencial, você precisa ter o conhecimento. Então, o que a gente fez foi desenvolver o que a gente chama de Tri-Process Intelligence. Antes de ir, eu tenho um mentor, né, e hoje é parte da nossa equipe, é um profissional, ele tem 82 anos de idade, 60 de cimento. E é um dos caras que, vamos dizer assim, vai bater boca ali com a nossa IA, né? Vai discutir e vai poder, tem propriedade para questionar. E olha que legal, você falou, antes da gente começar, você tinha falado do negócio do Gustavo de repertório, né? E o Gustavo falou justamente isso e eu concordo muito, assim, que a partir do momento que a IA, ela vai, a gente vai ter todo mundo ali tendo o mesmo acesso, né, à velocidade, ao processamento e tal, quem tem mais repertório vai se destacar mais, né? E um exemplo de uma pessoa de 80 anos voltando, eu não sei se ele parou por algum motivo em algum momento, mas estando no mercado de trabalho até hoje é porque essa pessoa tem muito repertório, né? Sim. E com esse repertório, com inteligência artificial, ela é muito superior a uma pessoa, porque a capacidade de processar isso está na inteligência artificial, então o que vai diferenciar nessa história é repertório, e esse é um exemplo claro, né? Assim. Sim, e é muito engraçado, porque a gente fica todo empolgado, né? Nossa, aí achou isso aqui. Aí a gente vai contar pra ele, porque pra gente que tem menos repertório, menos experiência, parece que descobriu uma novidade. Aí você vai contar pra ele, aí muitas vezes ele fala assim, em 1960, eu visitei uma fábrica, ela tava com esse problema, e foi isso mesmo que a gente fez, aí ela tá certa. Aí a gente fica quase assim, caramba, por que você não falou isso antes, né? Mas é muito isso, é tanto repertório que fica difícil transmitir, às vezes. Ele é grande demais. Isso, o Big Data dele é maior do que o de muitas cimenteiras ali, assim, às vezes. Então, e isso é muito, muito importante, assim, quando você tá falando dessa questão de repertório. E mais do que isso, saber como usar esse repertório. Que é outra coisa que a gente também é muito condicionado. Se você pegar desde o seu sistema educacional mesmo, e isso nem é só no Brasil, quase que no mundo inteiro, você é treinado para. Existe uma pergunta e existe uma resposta certa. Busca ela. Existe um gabarito para as coisas. E inovação, você tem que quebrar isso totalmente. Se você ficar preso nisso, você vai fazer sempre do mesmo jeito, você nunca vai enxergar. Só que as pessoas estão sempre voltando para isso, querendo a segurança do que você já conhece e querendo aquela resposta pronta, única, que vai ser validada como certa e acabou. E a forma como você apresenta a informação para as pessoas faz muita diferença nisso. Não sei se vocês já viram, tá até bem famosinho agora na internet, uma dinâmica que você faz assim, você entrega para os colaboradores algumas taxinhas, um muralzinho de cortiça e uma vela e uma caixa de fósforo. E a tarefa é, prenda essa vela no mural e acenda sem queimar a cortiça, sem queimar o mural. As pessoas tentam de tudo, se você entrega só assim, e a maioria falha, né, e não consegue. Aí fizeram um experimento, deram a mesma tarefa, o mesmo material, porém, ao colocar na mesa, tiraram os fósforos da caixinha. E ficaram os fósforos e a caixa vazia. A maioria chega na resposta correta, que é você usar a própria caixa para afastar a vela do mural e aí prender e conseguir. E estava lá desde o princípio, a informação é a mesma. Mas a forma como ela é apresentada, você dispara um outro padrão cerebral ali. E aí é a mesma coisa que os empresários ou qualquer gestor que vai contratar uma nova ferramenta e quer inovar de qualquer forma, tem que pensar em como preparar a equipe. Acho que é mais um passo além ainda dentro do que você falou. Ok, eu tenho que identificar um potencial. Existe um processo que é bem estruturado, que tem uma tomada de decisão, que tem impacto no meu negócio, que vai fazer sentido o investimento em tecnologia que eu vou ter que fazer? Ok, esse é um passo. Mas o outro é, como é que o meu ambiente, a minha cultura, a equipe inteira está interagindo com isso e o quanto ela está aberta e como que eu vou
fazer ela pensar em usar a caixa de fósforo. Acho que tem um gancho interessante nisso que você falou, né? Trazendo essa perspectiva de cultura, porque de fato a inovação ela não é uma ideia ou o primeiro start, né? A inovação é você constantemente se questionar e conseguir implementar aquilo ali. E aí, naturalmente, quando a gente fala de cultura, né? A gente está falando de um envolvimento, obviamente, direcionado ali pelo gestor, pelo negócio como um todo. Quando você traz um segmento muito tradicional, numa inovação muito grande, obviamente, a gente estava falando aqui sobre as dificuldades culturais que você tem, não só em países diferentes, Sim. mas principalmente com o seu time. Como que foi esse primeiro processo de convencer as pessoas, de pegar uma pessoa de 80 anos com 60 anos de experiência e falar, ó, existe essa forma aqui e isso é o que a gente incentiva o tempo inteiro aqui. Como é que foi essa construção de uma cultura de inovação partindo de um ponto tão disruptivo? Assim? O que foram desafios e como é que você conduziu isso? Olha, desafio sempre tem, continua. É o que faz a vida ter graça, né? Eu penso assim. Mas acho que na Atri o grande diferencial foi como montar a equipe em si. E eu falo que a equipe inicial, não fui eu que os escolhi, eles me escolheram. Se você olhar ali, meu diretor comercial é meu ex-cliente. Meu principal ex-cliente, ele era diretor em outra cimenteira. Ao resolver sair da cimenteira, literalmente eu recebi uma ligação aí. Joana, eu saí do cimento, mas quero continuar trabalhando. Lembrei de pessoas com quem eu gostei de trabalhar, lembrei de você, o que você está fazendo da vida? Vamos lá. Esse senhor de 80 anos, ele nunca parou. Ele sempre, né, ele começou também como pesquisador no cimento, fez toda uma carreira. Ao aposentar, automaticamente virou um consultor para as outras cimenteiras. E aí já era meu mentor. E também foi a mesma coisa. Ah, você saiu da empresa, o que você vai fazer agora? Não, tô junto. Já eram pessoas que elas têm os perfis. E isso é muito importante quando você vai fazer qualquer processo de inovação. Claro, naturalmente o ser humano tem medo da mudança, mas a gente tem, claro, o efeito das personalidades do perfil de cada um. Infelizmente, os estudos estatísticos mostram que os inovadores e visionários são no máximo 18% da população. Então, quer dizer, a grande maioria sempre vai ter uma indisposição para novas ideias e para as mudanças. Então, você tem um visionário que ele procura a novidade, que ele gosta, que ele quer. Você tem o early adopter que pode não procurar com tanto afinco, mas se alguém apresentar para ele, ele entende que isso é um diferencial e dá uma chance. Mas depois disso, você tem aquele abismo gigante, né, que o livro explica muito bem, em que é o pessoal que já vai entrar depois. E que aí precisa de caso comprovado. Isso vale tanto quanto você está vendendo o seu produto ou o seu serviço, que é o foco do livro, mas vale quando você, Bernardo, como gestor da empresa, resolve colocar uma inovação e você tem que olhar para a sua equipe. E você tem que fazer disso um projeto. Quem vai entrar nesse projeto e em que estágio essa pessoa vai entrar? Então, você vai ter pessoas na sua equipe ali que são os visionários. Então, a minha equipe é isso. Primeiro que a gente trabalha de uma forma muito... uma hierarquia bem horizontal mesmo. É muito mais... a empresa funciona à base de hierarquia de ideias. E a gente se reconhece como time que cada um é especialista em uma área. Então, tem os assuntos em que a gente fala assim, ó, nesse assunto, isso é muito bem estabelecido. Tal pessoa tem a palavra final. Mas a gente sempre escuta todo mundo, cria um ambiente em que você tem que desmistificar isso, né? Errar tem que ser recompensado nesse caso. Porque se você tiver medo de errar, de experimentação, não existe, né? Se você não fizer isso. E a minha equipe, ela tem muito esse perfil. Então, são pessoas que sempre gostaram, que têm esse perfil um pouco mais, eu diria, cientista da vida, de querer observar, experimentar e aprender rápido. E isso facilita muito para que seja inovador. Mas é o que a gente estava brincando aqui, tecnologia é muito amplo. Então, assim, partindo por mim, muitas vezes eu sou chamada a atenção por pessoas da equipe do tipo, nossa, Joana, você tem que usar mais o Instagram, você tem que usar... E a pessoa fala, nossa, mas você não é a pessoa da tecnologia? Como assim? Eu falei assim, não, calma, eu sou boa em outras tecnologias. Essa não quer dizer que eu sou especialista. E é isso que é importante, você ter um time diverso. Então, eu tenho um time ali que de pessoas de 20 anos a pessoas de 80, elas conseguem conviver bem, porque existe um respeito e um reconhecimento de onde cada um é especialista e uma troca muito grande. E isso é fundamental para você ter ali um ambiente, eu diria que inovação é sobre segurança. Tanto para vender, o cliente precisa ter confiança que você vai resolver o problema dele, que por mais que a IA possa falhar, ele vai ter alguém que vai pegar na mão dele e falar assim, calma, eu não estou te vendendo a IA, eu estou te vendendo a solução para esse problema. E ela pode falhar, aliás, ela vai falhar ao longo do projeto, a gente não mente para cliente na Atri. E geralmente começa um ritmo de POC, né? Prova de conceito.
Porque é assim, olha, eu entendo de tecnologia, você me explicou o seu problema. Eu, sim, acredito que tem um potencial que eu vou usar a tecnologia que eu já conheço para resolver o seu problema. Eu posso te garantir? Não. Se fosse garantia, não era inovação, né? Assim, eu não sei se vai funcionar. Existe um potencial. Então, vamos juntos? Então, todos os nossos produtos e serviços, eles começaram assim de alguma forma. Houve um cliente, um visionário, alguém que lá no outro lado era um tomador de decisão, e a gente se preocupa em apoiar o cliente nesse ponto. E que nesse Quem primeiro que momento veio? era um inovador, né? Nesse perfil, assim, de ter topado e casar com esse. Isso. Só que o que acontece muito, principalmente em empresas menores, e aí aqui a gente tem que prestar atenção, porque eu já sofri muito isso, né? Você falou dos perrengues. Se você é um empreendedor e você é um visionário, você se empolga muito fácil com as novidades, com o que aparece. Não necessariamente, na maioria das vezes, a sua equipe não vai ser assim. Então você vai lá todo empolgado, só que você não está na operação, né? Normalmente o gestor, o fundador, não está na linha de frente. E aí você compra ou quer empurrar a goela abaixo de todo mundo, e as pessoas têm que identificar, literalmente, ganhos para a empresa e ganhos pessoais. Eu acho que é muito respeitar o ser humano em todas as nuances dele. E isso causa quase uma aversão da equipe, né? Assim, e aí isso pode causar um problema de implementação muito maior, né? Do Vai que ser um uma outro pivotar, né? caminho. Você já viveu momentos, assim, claros dessa implementação? Já, mas eles, assim, a gente conseguiu contornar muito bem porque a gente já está atento a esse fator desde o começo. Legal. Entendeu? Eu acho que eu comecei a viver isso antes de ter empresa, porque eu tenho esse perfil, eu sou desse tipo visionário, e eu era funcionário CLT de uma fábrica de cimento. Então, eu ficava o tempo inteiro querendo trazer essas tecnologias e ouvindo todas as objeções das pessoas, assim, desde o estagiário que trabalhava comigo ao diretor da empresa. Quantas e quantas vezes eu ouvi assim, aqui a gente faz cimento, Joana. Você paga pra fazer cimento. Eu falava, não, gente, mas eu sou engenheira de processo, a minha função era otimizar o processo. Como que eu sou paga para fazer cimento da maneira ótima. Se eu vi uma tecnologia lá fora, e o meu mestrado ele nasceu assim. Eu tinha um equipamento na empresa para substituí-lo, era um investimento de 6 milhões, então algo relevante. E eu entrei em 2004, desde 1999 o pessoal estava na tentativa e erro tentando melhorar esse equipamento. Não tinham conseguido, e a decisão era assim, quando a gente tiver 6 milhões a gente troca, esse negócio não tem mais jeito. E era um equipamento que a primeira patente dela do projeto era de 1800 e alguma coisa. Que isso. E tá usando ainda. Gente, ele tá em operação até hoje, tá? Então, assim, a engenharia tem dessas coisas, né? Funcionou, a gente deixa lá. Enquanto tá funcionando, vai. E aí eu aprendi CFD, mecânica do estudo computacional, resolvi aplicar nesse equipamento, contra tudo e contra todos, né? Literalmente, quando eu cheguei para o orientador de mestrado, o primeiro artigo científico que eu fui ler tinha uma anedota lá, uma frase no livro que era assim, Einstein pensou em pesquisar isso e deixou uma declaração que era muito difícil, que ele ia focar em outras coisas. Aí eu falei, caramba, peraí, será que eu continuo? Né? Porque não foi qualquer um que desistiu. Mas claro, né, assim, brincadeiras à parte, tinha todo um contexto ali. E no final eu consegui otimizar com a tecnologia, mas aí fazendo por minha conta, no mestrado em si, no trabalho acadêmico, achar a solução, aplicar isso na indústria. Aí foi até por isso que eu acabei saindo da indústria e indo para o lado da consultoria. Esse trabalho ele foi apresentado num congresso na Rússia, ganhou o prêmio, e aí foi a primeira vez que essa empresa lá que tinha 30 anos perdeu o prêmio nesse congresso, porque todos os anos ela apresentava e ela ganhava o prêmio. Ele falou assim, não, peraí, tem uma menina lá no Brasil, e ela mandou o trabalho, e do nada o trabalho dela ganhou da gente aqui, e aí me contrataram, né? E aí a coisa foi evoluindo. Uma insistência na inovação, acho que isso é um ponto importante, né? Sim. Não é... E aí, sem ser clichê da história do não desistir no primeiro não, mas existe um provocar, uma inquietude que ela não pode ser abafada na primeira dificuldade, porque é o natural. Seja uma dificuldade sua na época que você estava dentro de uma outra empresa, seja a dificuldade do colaborador e minando ali aquela ideia, precisa existir uma insistência, assim. Você vê isso no dia a dia? Até hoje, depois de já estar com muita coisa consolidada, passando muita segurança, se ainda entende que o fazer diferente exige essa insistência?
Não, e olha que loucura, só completando a sua fala. E é uma insistência até de quem tá nos assistindo, assim, porque a gente tá falando de um segmento de cimento e que, dependendo da mentalidade da pessoa, a pessoa vai olhar e falar Ela assim, já pô, isso não parou. tem nada a ver comigo. Tipo assim, isso não tem a ver com o meu mercado, eu não consigo usar isso no meu negócio. Só que, velho, tudo que foi falado aqui pode ser aplicado em qualquer segmento, em qualquer negócio, porque a gente tá falando de mentalidade, de como que é pensado, o olhar que é colocado em cima de coisas inovadoras. Então, assim, eu acho que é isso, assim, desde a estrutura toda que você perguntou, mas eu quis acrescentar isso porque de fato, quem está nos assistindo ou quem for assistir isso aqui precisa entender que a gente está falando do conceito dessa história e não de um segmento. Tá por Né? trás. E que é muito legal. Mas acho que faz super sentido isso que o Bernardo também trouxe pra gente. E por isso, é exatamente por isso que eu falo que o foco tem que ser muito mais no ser humano e no comportamento do que é o que a gente tem também, né? Grandes clássicos aí, hábitos atômicos e essas coisas todas. Ninguém quer ir para academia. Tudo bem, todo mundo pode concordar com você o argumento de vai fazer bem para sua saúde, mas por mais que você concorde racionalmente com isso para muita gente não é suficiente para você mudar o seu hábito e se for sair. Com a tecnologia é a mesma coisa. Não dá para você pensar que você vai ganhar ali só no nível racional ou muitas vezes só no nível corporativo. Claro, naturalmente, um bom colaborador ele vai querer que a empresa dele tenha resultado. Então, o CEO, o gestor, chegar lá e falar assim: olha, a gente vai comprar essa ferramenta porque vai dar esse resultado. Ok, é um argumento válido. Mas ele nem sempre, e na maioria das vezes é assim, não motiva a pessoa. Por isso que eu falo que eu tenho que entender, e é onde o livro, né, do Cruzando o Abismo fala, o perfil de cada um, o momento. Sabe o que você falou da insistência? Eu vejo muito. Não é sobre insistir. Às vezes a pessoa pensa assim, não, deu errado, mas eu vou continuar. Ou eu recebi um não, eu vou continuar. Todo não, eu entendo ele como, por enquanto, não. Ainda não. Ou dessa forma, não, né? Exatamente, ainda não. Por que ainda não? Talvez é a forma. Talvez é literalmente o time. Talvez é o nicho que você escolheu, porque às vezes você vai precisar resolver em outro lugar para que aquela pessoa enxergue isso como uma solução. Ou às vezes até realmente, literalmente o time, porque muitas vezes o que aconteceu comigo, vocês perguntaram do começo, as organizações são gigantes, mudar a pessoa que estava lá, e aí você volta e você achou na pessoa que estava no perfil. Porque para começar, você não entra sem o apoio do visionário, sem o early adopter. Toda tecnologia, né, toda ideia nova, ela vai ter que ter esses dois. Eles estão no percentual pequeno, mas eles estão lá. Então, a grande chave, eu acho que para lidar com esses, né, com essa questão da sabotagem e tal, é literalmente olhar para o ser humano, para a pessoa. A TRI é B2B? É B2B. Mas o que eu mais falo na empresa e a minha equipe entende. Nosso posicionamento é relacionamento. No final do dia, quem fecha são pessoas. São pessoas. E elas podem se movimentar, elas podem ir. Os maiores desafios muitas vezes são esses. Porque às vezes os projetos, eles são mais longos. E aí, a pessoa estava super resistente. Aí a gente passou meses e tal, e a pessoa se empolga, a gente acha o que motiva, atende aquela necessidade, que é outro conceito do livro muito importante, solução completa. Então, você tem que sentir que satisfaz o cliente, o usuário da tecnologia, ele tem que sentir que satisfaz o problema dele completamente. Não estou falando do problema da empresa ou de quem te contratou para o projeto. O problema daquele indivíduo. Por isso que tem que ser individualizado e realmente customizado. E aí é outra coisa que muita gente me pergunta. A gente está na era de todo mundo quer escalar. Para escalar, você pensa o quê? Padronizar, virar prateleira. Ok, você pode chegar lá. Mas para chegar lá, quem chegou passou por esses estágios e entendeu o que é o pacote mínimo completo que pode ser escalado naquele padrão. E isso é um trabalho longo, né? De anos e de adaptabilidade. Você tem que estar o tempo inteiro ali. Então, cada projeto identifica os players, entende o perfil de com quem a gente está lidando, entende o perfil da empresa. Empatia tem que estar assim, no talo, porque às vezes você tem um apoiador que tá lá, e muitas vezes eu tenho que literalmente consolar a equipe, sabe? A pessoa chega assim, não tem jeito, aquele cliente, já conversei um monte de vezes. Fala assim, você entendeu o que ele tá passando? Porque pode parecer que ele tá sendo chato, que ele tá te pedindo para modificar um pequeno detalhe no software, no dashboard, na informação, que para você é só um detalhe que vai dar um trabalho gigante que o cara não vai fazer nada com isso. Mas você perguntou? Eu sempre brinco e faço muito isso com a minha equipe. São 5 porquês no mínimo. Para ir escalando e chegar na causa raiz do que a pessoa está se incomodando e o que vai ser a solução completa para ela. E muitas vezes a gente tem que voltar lá em quem comprou. A gente teve um projeto típico, que veio do que eu estava contando para vocês. A gente quer colocar IA no processo de cimento. Ficamos sabendo aí que sua empresa faz isso.
bola alguma coisa pra mim. Aí minha primeira pergunta, tá bom, onde no processo? Porque o seu processo é gigante, eu não vou atacar ele inteiro de uma vez. Não dá. Então, ok, eu tô com esse, me passa uma lista de problemas. Ok, identificamos uma área. Beleza, então o projeto vai ser aqui. Começamos a desenvolver. No meio do caminho, IA mostra que tem um outro potencial aqui, que às vezes vai dar um ganho muito maior que esse. O que é o natural das pessoas? Ah, não, mas eu comprei esse. Não, faz esse primeiro. E aí você tem que conseguir voltar ali e mostrar, né? Um processo que a gente faz muito na TRI, entrevistas. Tem que escutar o cliente o tempo inteiro. E aí eu falo assim, eu quero entrevistar a sua equipe inteira. Não, como assim? O projeto é só nessa área aqui, a gente vai... Não, eu quero conversar com a sua equipe inteira. Não, mas essa pessoa aqui, ela só limpa a sala de vez em quando. Não tem problema, ela vai lá naquela sala, ela faz parte da sua equipe, eu quero conversar com ela. Porque aí é aquela pessoa que vai falar assim, eu escuto todo dia, todo mundo reclama disso. Ih, esse pessoal aí... Eu sou aqui só toda a limpeza, mas toda vez que estou limpando tem um nervoso por causa disso. E muitas daquelas pessoas não falaram. Aí você chega numa segunda conversa e fala assim, e esse assunto aqui? Nossa, é mesmo, isso aí a gente estava resolvendo ali antes da reunião e tal. Não, peraí, é esse. Porque tem que achar o timing, o assunto certo, sabe? É meio que apertar o parafuso certo na hora certa. É muito sobre isso. Isso em 16 países atualmente, né? E você falou que atualmente vocês estão quase entrando num exemplo, por exemplo, no Paquistão. O que é isso e quais são esses países? Qual que é a diversidade disso? Porque eu acho que tudo isso que você falou já é complexo de se fazer muitas das vezes dentro do Brasil. E num país igual ao Brasil, que a gente está falando de diferenças culturais muito grandes. Mas na hora que a gente fala isso em 16 países, isso é absurdo. Conta um pouquinho dessa história de, assim, o que é essa história de estar em 16 países e um pouco dessa conexão, desse desafio na hora que a gente olha para fora dessa forma. Eu acho que os 16 países, você tem que pensar, você tem que lembrar de contextualizar para o nosso caso. São 16 países, claro, tem diferenças culturais muitas, né? O próprio Brasil é gigante e tem dentro do próprio Brasil, dentro das próprias empresas, porque aí é uma outra cultura à parte, que é a cultura organizacional, mas que influencia totalmente. Algumas verdades são universais, é o que eu falei. Tem que identificar o perfil, isso é pessoal. Independente da cultura, você vai ter os visionários daquela cultura. Tudo bem que às vezes o que é considerado visionário em um lugar não é nem novidade no outro. Mas entende que o que você falou, o conceito, a essência se mantém? Então, a metodologia, por isso que eu falei, a gente é muito cientista na TRI, querendo ou não. Somos engenheiros, temos o lado prático, a nossa premissa é que a ferramenta, que o serviço traga um resultado, então ele tem que ser aplicável na prática, mas a gente tem essa nossa essência cientista de pensar em método, em como fazer, e ele foi se replicando. O outro caso, outro ponto que é muito importante do contexto o cimento eu considero o cimento em si, o mercado, uma nação à parte. Então, eu estou em 16 países, mas às vezes o indivíduo que eu estou lidando em um certo país, ele não é natural de lá. Então, é outro cuidado que eu tenho que ter. Entre todas as culturas... São as 3.000 variáveis agora dentro da estrutura sua. Isso. Eu posso estar ali, o projeto é no Chile, mas a equipe técnica que está lá tem uma pessoa da Inglaterra, um outro da França entende? Então, assim, a gente opera, né? A gente tem projetos aí nesses 16 países, mas a gente não olha nem tanto como país, a gente olha como caso a caso realmente, legal. Projeto a projeto, quem são os envolvidos. Voltando de novo no indivíduo, né? No indivíduo, no método, na entrevista. E que, na verdade, nessa característica e olhando o indivíduo individual, pouco importa, na verdade, o país dele, né? Ali, assim, de fato, você vai entender se ele é uma característica dele, se ele é o inovador, se ele é o que vai aceitar aquela inovação ou se ele é uma pessoa que é contra isso. Mas legal, interessante isso. E o que ele precisa? O que vai motivá-lo? E aí eu tenho que ensinar para ele que ele também precisa fazer isso para dentro. Olha, se você é um líder, ok, o que motiva sua equipe? Porque o que te motiva não é o que motiva a sua equipe. Não. Que faz até parte da construção daquela segurança que você falou no início, né? E imagino que boa parte disso vem de relacionamento, né? Você comentou que
vocês nasceram por conta de relacionamentos que já existiam? Imagino que seja uma venda extremamente complexa por tudo Sim. que a gente está falando aqui. Exige muito relacionamento. E o que hoje você entende que são pontos cruciais para a construção desse relacionamento, levando em conta tudo isso, né? Todas essas diferenças que a gente está falando, esse nível... Distância, que também é algo Distância, complexo. esse cuidado no indivíduo, se tratar de algo muito inovador. Como que é essa construção de relacionamento e o que você entende que são esses pilares que você usa para criar esse vínculo, assim? Olha, o principal deles e que sempre a gente é tentado o tempo inteiro, né, é em não mentir, em ser honesto. Claro, é aquela sinceridade que se preocupa com a forma como você vai falar, mas é isso. Então, assim, brotam pseudo-oportunidades na mesa pra gente o tempo inteiro, em que a gente vê que a pessoa do outro lado tem zero conhecimento em tecnologia, que se a empresa quisesse, se a gente quisesse, vamos dizer assim, ser picareta, você fecharia até mais vendas. Só que isso, primeiro, né, não é o nosso propósito, não é um valor pra gente, e muito menos a gente acreditaria que isso seria sustentável. Né? Nunca tentei por esse caminho, mas não acho que seria sustentável nem inteligente fazer isso. Então, assim, um dos principais pilares é esse, e tem que passar uma tranquilidade muito grande para a equipe. E às vezes vem isso mesmo. Não, mas a gente vai perder o projeto. Se eu falar pro cara que isso aqui não funcionou, ou que eu preciso de mais tempo. E às vezes o próprio cliente devolve isso. Pô, eu queria muito fechar com você, mas toda a concorrência tá falando que faz isso mais rápido, não precisa entrevistar minha equipe, não precisa... eu já ouvi muito, né, esse feedback, e o curioso, o que tem acontecido com a gente ao longo, são só 6 anos de empresa. Mas se eu olho pro meu CRM, a gente não perdeu o cliente, eles todos voltaram. Muitas vezes até, vamos dizer assim, mais machucados, mais traumatizados por terem tentado essas soluções mais rápidas. E aí aquele que é o visionário que estava defendendo lá dentro, vira e fala assim, olha, voltei, eu te pedi a proposta de novo, só que é o seguinte, tá mais difícil ainda, porque agora o chefe, a diretoria toda já tá assim, não vamos gastar mais dinheiro com isso, esse negócio de IA não funciona, esse negócio de modelagem não funciona, já tentamos 3 empresas e tal. Eu falei assim, beleza, cara, a gente vai mostrar que não foi feito do jeito certo. É só sobre isso. Vamos entender o problema e é muito isso. A gente, sabe, foca nesse sentido, nesses valores. Então, ser realmente honesto com o cliente, ter uma preocupação real e não soltar a mão dele enquanto ele não falar que tá ok. E é muito louco isso, porque isso é em qualquer mercado, né? Eu acho que quem está escutando também é comum você ser uma empresa muito correta, muito séria ali, e às vezes você ter concorrentes que vão vender uma bala de prata, uma fórmula mágica que acontece no estalar de dedos e que em algum momento esse perda desse cliente vai voltar porque aquilo ali não foi cumprido, né? E então acho que tanto a gente, quanto empresa, a gente tem muita clareza disso nessa explicação. Sim. E a gente, como cliente, também não se dilubriar com, tipo assim, velho, não existe fórmula mágica, beleza. Se é possível, então, como é que a gente vai dar os primeiros passos? Ou como é que isso vai acontecer? Ainda mais um nível de complexidade muito grande, às vezes, de um serviço. Muito legal isso. E acho que é um aprendizado interessante, né? É uma coisa que a gente vive aqui no Meet Hub, inclusive. É comum a gente escutar vários... Eu não sei se o seu mercado, por ser muito específico, a parte educacional, se você tem esse tipo de coisa, mas aqui o tempo inteiro aparece gente prometendo mundos e fundos, assim, falando que o empreendedor vai tirar 3 meses de férias, falando que o seu negócio vai crescer 10 vezes de tamanho, e aí a gente olha e fala, peraí, mas eu sei que não é assim. Tá? Quem tá fazendo isso, né? Cadê a evidência? Quem é? Então, acho que esse cuidado, né, e querendo ou não, é uma escolha nossa de falar, não, peraí, eu não vou pra essa linha. Pode ser, pode me dar mais dinheiro, pode ser mais fácil, mas eu não vou mais pra essa linha. E eu acho que tem uma conexão direta, né, você falou um pouco sobre isso, sobre essa construção de valores, né, sobre essa visão estratégica. Isso é uma coisa que vem de você, obviamente você vai ter parte disso, mas como é que é o desenho disso quando você tá falando de negócio, né? Como é que é essa balança? Como que você leva isso pra estratégia do negócio como um todo, assim? Rapidão, só um ponto. Eu acho que isso que você falou é curioso porque no final dessa história toda, velho, seja o cliente nosso que acredita que existe fórmula mágica, que vai ficar 3 meses de férias, que a empresa é autogerenciável, que essa confusão toda existe, e o cara que acredita que vai ser mais fácil, que não precisa fazer entrevista com a equipe inteira, o que essa pessoa tá querendo no final do dia? Ela tá querendo um caminho mais curto. E acho que é criar uma mentalidade na cabeça, velho, que coisas extremamente relevantes, seja ter uma empresa de sucesso, seja melhorar um processo de uma indústria extremamente antiga que já existe há muito tempo, velho, não vai ser fácil, né? Nem rápido. E nem rápido. Que, tipo assim, exige trabalho, exige esforço, exige dedicação, é complexo. Então, assim, eu acho que o mais importante é, galera, velho, não é fácil, gente. Trabalhar dá trabalho. Mas existe um respeito mútuo,
e você tá muito claro do seu propósito. Eu penso que é isso. Porque a pessoa, às vezes, ela vai precisar... Eu brinco que é o enfiar o dedo na tomada. Quando você é criança, às vezes você enfia várias vezes. E seu pai e sua mãe pode falar e tal. Às vezes a gente, né, pra proteger as crianças, você vai colocar um protetor. Mas tem gente que literalmente precisa. Esse é o processo daquele indivíduo. Então ele vai precisar testar vários métodos milagrosos lá, assim, né, milagrosos, quebrar a cara e tomar decisão. Ele pode também desistir total. Ele pode falar assim, não, já testei esse, agora eu vou dar uma chance. Eu tenho clientes com esse perfil que chegam na gente. E aí também tem essa... Fica meio que uma pressão no ar, né? Assim, olha lá, hein? A gente já testou todo mundo, deu errado. Agora, ou vocês dão certo ou dão certo, porque minha cabeça tá em jogo aqui. A gente fala assim, não, fica tranquilo, a gente tá junto. Entenda? E é isso é que para mim, na Tri, a questão do propósito e do alinhamento com a equipe. E aí vem do que você falou, como é que você faz isso como negócio, como estratégia? Eu vou falar o clichê que todo mundo fala, mas é o que eu realmente acredito. Vem da cultura. Né? E as pessoas têm que estar alinhadas com o propósito da empresa e você tem que ter uma cultura tal que quem não estiver alinhado se sinta desconfortável. É o que eu vi acontecendo comigo, né, assim, ao longo dos tempos nas empresas que eu sempre tive. Porque a pessoa que acredita na solução milagrosa, que ela quer ganhar o dinheiro rápido e tal, ela vai se sentir desconfortável na sua empresa quando ela sentir que você não promete o concorrente. Aí ela começa a fazer pressão no resto da equipe. E aí tem que estar todo mundo alinhado para não ceder a essa pressão, para mostrar para essa pessoa. E beleza, se ela sente, né, desconfortável, o caminho dela é outro, você deixa ela ir, tá tudo certo. Mas é muito nesse sentido, sabe? De ter o alinhamento com o propósito. Então, a Tri, e isso para mim vai em tudo. Com os clientes, no cuidado com os clientes, no cuidado com a equipe. Quando eu vejo, né, nos momentos, toda empresa tem isso, que é o que você falou. Não só o empreendedor, mas a equipe em si. Tem uns momentos de muitos projetos, a gente começa a trabalhar muito. Quando eu vejo que alguém da equipe não tá legal, eu chamo e falo assim, aqui, eu não criei essa empresa para matar pessoas, não. A gente tem esse compromisso de dar o resultado para o cliente, de fazer o projeto, mas você não está sozinho, você está dentro de um time. E eu não, a Tri ou a Scuba, elas não foram fundadas para pessoas adoecerem aqui dentro. Isso não faz parte do nosso propósito. Isso não vale, está fora da regra do jogo. Então, a gente tem que atender o cliente sem que isso aconteça. E todas as vezes... E assim, a gente recebeu, né, em 2023 o selo da MIT Technology Review de Innovative Workplaces. E um dos pontos, né, que eu lembro das entrevistas em que a gente foi questionado era em relação a isso. Assim, como assim você tem uma empresa que atua em 16 países com uma equipe 100% remota e isso funciona, né? E tá ali e também ao mesmo tempo você tem um conflito de gerações com pessoas de 20 anos trabalhando com pessoas de 80. A de 20 está aqui em São Paulo, a de 80 está lá no interior da Inglaterra e vocês estão atendendo o cliente lá nos Estados Unidos, o outro no Vietnã, e aí, como é que funciona isso? É muito disso, dos valores muito claros, do propósito muito claro, e quando alguém está se desviando, vem todo o time e fala assim, peraí, aqui tá saindo fora do que é o nosso... E é, assim, realmente uma abertura muito grande. Vira quase que um compromisso coletivo, assim, né? Acho que tá muito ligado à horizontalidade da gestão, né? Não é só a Joana ali repetindo, né? Mas é todo mundo se ajudando, assim, né? Essa visão de time. Isso. E se estressando, e discutindo pra caramba. E isso é outra coisa que tem que ter, entendeu? Então, assim, tem quebra-pau, tem. Mas é divergências de ideias, de opiniões, não ataque pessoal, né? Então a gente é muito amigo, assim, tem aquele ambiente legal lá, mas tem as discussões, elas têm que acontecer. Porque as ideias, né, principalmente a inovação, ela vai ter que ser testada e provada. E a primeira coisa é dentro da equipe, é outra coisa que eu falo muito. Falo assim, ó, vocês convenceram a equipe? Não, tal pessoa não concordou comigo. Eu falei, então, enquanto não ser um consenso aqui dentro, você acha que você vai ter força para ir lá fora com o cliente? Porque isso é outro detalhe. Boa parte da minha equipe são pessoas que são ex-cimento. Então, elas têm o perfil muito parecido com o perfil que vai estar lá. Então, eu sempre brinco. Eu tenho as 3 pessoas mais experientes, né, que são do cimento e que passaram por todas as posições. Aí eu falo, vocês já convenceram essas 3 pessoas aqui? Porque se a gente não convencer eles, a gente não vai ter a menor chance de ser ouvido pelo cliente, porque lá vai ser muito mais duro. Quem está aqui dentro já tem um pouco o viés, né, de querer apoiar, de querer que a solução aconteça, então a gente tem que filtrar isso. Mas quando a primeira barreira já está ali dentro, a gente nem investe tanto. Aí a questão do ainda não, deixa guardado. Então é bem por aí. Ó, estamos chegando ao fim.
Foi rápido pra caramba. Eu acho que não foi um podcast, não. Foi quase uma aula, né, Bernardo? Foi. Porque foi muito legal, assim, conhecer um pouco do como que sua cabeça funciona, sabe? E, obviamente, como é que, né, a cultura, né, que a gente tá falando agora da Tree funciona. E impressionante, assim, Joana. Primeiro, parabéns por ser essa pessoa inquieta em buscar inovação e ir atrás de um segmento extremamente tradicional e tá fazendo a diferença nele. Eu acho que é de mais pessoas assim que a gente precisa. E que a gente Então, saia provocados daqui, né? Acho que você que está assistindo é uma bela oportunidade para se questionar, para olhar para sua gestão, para olhar para sua cultura, para olhar para os relacionamentos que você está construindo, seja a porta para fora, seja a porta para dentro. Mas acho que a Joana deu um presente para gente, que é sair daqui com essa pulga atrás da orelha, assim, de olhar e ver o que a gente pode fazer de diferente, né? Obrigado. fantástico. Queria te agradecer, deixar essas últimas palavras pro público. Acho que ninguém melhor, né? Acho que o Bernardo falou muito bem, mas ninguém melhor para trazer essa provocação. Eu tenho certeza que você faz isso constantemente. E deixar esse recado pro pessoal pra gente encerrar. E mais uma vez, muito obrigado. Foi um papo fantástico e é um prazer enorme ter você com a gente em vários momentos, envolvida conosco e acreditando também no que a gente faz do lado de cá. Eu só tenho a agradecer e acho que, junto com a provocação, que também queria deixar não caminhem sozinhos, né? A gente tem aqui o Meet Mind e o Meet Hub é uma comunidade, eu estou à disposição. Eu gosto de provocar, mas eu gosto, essa questão do relacionamento, eu acho que é sobre isso, caminhar juntos. Então, a coisa que mais me alimenta, assim, renova as minhas energias, é quando alguém escuta uma das provocações e volta e fala assim, aqui ó, tô tentando, mas encontrei esse outro obstáculo aqui no meio do caminho que você não tinha falado. Legal. Então, assim, às vezes eu já encontrei, né, e posso compartilhar, e às vezes eu falo assim, cara, esse obstáculo é novo, mas vamos junto então. E é sobre isso, eu queria deixar isso para as pessoas, né, quem quiser, tô à disposição. Como é que o povo te acha? Você lembrou seu arroba? E Seu LinkedIn? no LinkedIn, né, o perfil é Joana Bretes mesmo, acaba sendo a rede onde eu sou mais ativa, mas eu tenho o arroba Joana Bretes de Souza, tudo. Boa! A gente Mas vai eu sou deixar, mais ativa no a LinkedIn. gente vai deixar nos comentários. Não, beleza. Legal demais. E pro pessoal, se quiser conhecer um pouquinho mais das empresas, Joana, o que é o melhor caminho para entender um pouquinho mais, tanto da Tree quanto da Scuba? A Scuba, pelo caráter educacional, né, ela vai ajudar quem está buscando ali mais realmente o conhecimento sobre o processo de cimento, sobre otimização, sobre tecnologia. E a gente tem na Scuba tanto os treinamentos pré-prontos, que você vai achar lá no nosso site, nas redes sociais, mas a gente tem ajudado muito também pessoas de outros segmentos, isso vem até mais na Scuba do que na Tri, em metodologia, de como é que eu faço realmente metodologias de aprendizado em si, como, né, trazer um conhecimento mais técnico, mais pesado, que todo mundo foge, de uma forma palatável. Eu diria que é isso, né? A Tri já seria mais se for uma otimização de processo, ou algo mais direcionado, e aí bem voltado para a indústria mesmo, nesse sentido. Não, legal. Então eu acho que é isso, pessoal. Fiquem com essa aula de fato. Eu acho que é assistir, refletir, ir pra casa, pensar. Se precisar assistir de novo. E fazer. Mais importante é fazer. De assistir não adianta nada só. Tem que fazer. Inovar em teoria não tem jeito, né? Então, é igual empreender. É obrigatório empírico. fazer. Outro Pode dia eu falei estudar o que quiser. Se não fizer, empreender não em teoria, aprendeu. não. Você tem que sair e fazer, porque senão você não adianta nada. E sempre o desafio que vai vir é o que você não estudou. Você pode estudar o tanto que você quiser, que a vida coloca Vai ser pra você diferente. ali. Vai ser diferente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um Obrigado. abraço. Abração. Obrigada, até a próxima.